Olá! A Assembleia debate desde o ano passado a possibilidade de revisão das leis que tratam dos fundos judiciais para tentar diminuir o custo das taxas cartorárias. Uma reunião na Casa de Leis tratou sobre o assunto. Com a presença de diversos deputados e representantes das federações do setor produtivo de Mato Grosso do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa conduziu uma reunião para discutir um projeto de lei que visa a alteração dos valores cobrados a título de taxa cartorária no Estado. Primeiro, dizer que é a vontade da sociedade civil organizada que foi colocada aqui em uma reunião com 17 senhores deputados, que a gente veja bem, com muito carinho, esse projeto, porque as custas cartoriais estão muito altas no estado de Mato Grosso do Sul. Ponto número 1. Ponto número 2, temos uma proposta que foi apresentada por eles, mas nós temos que ouvir o contraditório. Então, a primeira reunião foi essa com a sociedade civil organizada, a segunda reunião vai ser com a Noreg, que é a Associação dos Cartorários, a terceira reunião com os poderes. Então, eu entendo que aí nós contemplamos todo mundo para que a Assembleia possa exercer o que lhe é devido, que é efetivamente legislar. Então nós vamos, a partir daí, fazendo um balanço sobre tudo isso que a gente ouvir, fazer o que é possível ser feito, mas sabendo sempre que as custas cartoriais estão muito elevadas no estado de Mato Grosso do Sul. É um absurdo o preço da escritura no Mato Grosso do Sul. Por isso, as pessoas estão indo para outros estados fazer escritura. Então, se todo mundo está falando a mesma coisa, tem alguma coisa errada, e aí a gente vai trabalhar em cima desse assunto. O cuidado que mereceu no Tribunal de Justiça também merece esse cuidado aqui na Assembleia Legislativa. Todos os senhores deputados vão opinar, as comissões vão funcionar e nós vamos levar a plenário o que é efetivamente a vontade do povo sul-mato-grossense. O presidente da FIEM, Sérgio Long, também avaliou o encontro. Entendemos que as custas cartoriais do Mato Grosso do Sul são altas e essa é a nossa conta. Nós precisamos encontrar uma forma de reduzir esses custos e tivermos aí, para que a gente possa ter pelo menos uns custos cartoriais similares aos estados vizinhos do Mato Grosso do Sul. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Analisando que o projeto precisa realmente ser realinhado a 30%. Então, nós cobramos da Assembleia hoje que realmente os 30% seja reduzido nas taxas cartoriais, que a população consiga realmente pagar 30% a menos para lavrar uma escritura, registrar ou reconhecer firma ou, de certa forma, fazer algum serviço de cartório. Um botão de pânico digital instalado no celular, foi uma ideia apresentada no primeiro semestre e que tenta garantir a integridade física de vítimas de violência doméstica. O deputado Capitão Contar, do PSL, apresentou o projeto de lei que disponibiliza um aplicativo à mulher com medida protetiva que se sentir ameaçada, que poderá ser instalado em um smartphone com sistema Android ou iOS, sendo esse acompanhado por uma central de atendimento. O Mato Grosso do Sul tem um índice altíssimo de feminicídio, de violência doméstica contra a mulher, e a gente tem que procurar nos dispositivos legais aonde a gente pode melhorar e implementar para que as mulheres tenham mais segurança. Então, através de uma modificação em uma lei, a 3492, nós iremos proporcionar uma possibilidade para que, através do poder público, as mulheres possam ter no seu dispositivo de smartphone um botão do pânico. Eu sei que isso já foi tentado em outras ocasiões, inclusive a Casa da Mulher fez uma ação nesse sentido, mas essa do aplicativo tem uma novidade, que mesmo que a mulher não tenha créditos de internet, ela consegue, através da operadora, acionar um botão do pânico, informar as autoridades policiais e também alguns parentes que ela queira, informar que ela está numa situação de perigo, que ela está sendo ameaçada, e esse aplicativo também pode acionar o microfone e gravar o ambiente onde ela se encontra. Então, se ela estiver sendo agredida, estiver recebendo agressões verbais também, isso tudo poderá ser gravado. Hoje, em Mato Grosso do Sul, há disponibilidade de tornozeleiras e botão de aproximação. Porém, devido ao alto custo, poucas unidades são liberadas. Para o parlamentar, esse aplicativo deve ser uma alternativa para o governo estadual. A grande maioria das pessoas tem um telefone na mão, um smartphone, e a instalação desse aplicativo, por mais simples que seja, pode ser a salvação ou pelo menos a proteção mais efetiva naquele momento. Então, ela, às vezes, pegar o telefone e ligar, ela não tem essa condição, porque o agressor está na frente dela.
Às vezes acionando o botão do pânico e deixando dentro da bolsa, eu acho que ela se sente mais confortável em saber que foi acionado um dispositivo e que estão a caminho as autoridades ou parentes. A Frente Parlamentar do Leite promoveu um grande encontro no mês de março para discutir o papel da mulher sul-mato-grossense na produção leiteira e também em outras atividades do campo. Durante a reunião, a líder do Núcleo de Mulheres do Sindicato Rural de Campo Grande falou sobre o protagonismo feminino no campo e o quanto esse assunto deve ser bastante debatido, em consequência da realidade enfrentada por muitas dessas mulheres nas propriedades rurais. Hoje a mulher, em todos os segmentos, ela está conquistando espaço, né? E no campo, que a gente ainda tem historicamente uma cultura machista, né? Mas ela também está conquistando espaço no campo, mais devagar, mas está conquistando. Hoje a gente tem 19% das propriedades rurais no Mato Grosso do Sul são dirigidas por mulheres, né? Isso é um número bastante grande, né? Mas a gente também tem que ver a mulher que está no campo, né? Não a que está à frente da gestão. E é isso que eu trago hoje, um olhar sobre essa mulher, né? É a mulher que tem menos escolaridade que os homens, isso segundo um censo do IBGE de 2017. Essa mulher, além de ter menos escolaridade, essa mulher sofre violência doméstica. Essas meninas sofrem abuso sexual, né? Muito, tanto quanto na cidade, só que na cidade as mulheres têm mais acesso à informação, as mulheres têm mais acesso a estar em algum lugar onde possa acolhê-la, ir a uma delegacia, ir a um CREAS, né? Um centro de referência de assistência social, enfim. A mulher do campo, ela precisa do homem para levá-la até a cidade. Então essa mulher, ela não tem como comunicar, como dizer. Membros remanescentes do grupo tomaram posse e o público pôde conferir ainda um panorama da concessionária Energisa a respeito do restabelecimento de energia elétrica nas propriedades leiteiras do estado. Durante o processo de restabelecimento da energia elétrica, nós temos um sistema que vai priorizando, por ordem de importância, aqueles clientes que serão atendidos de imediato, como, por exemplo, os hospitais, as Santa Casa, as maternidades, depois penitenciárias, escolas e, na sequência, aquelas cadeias produtivas que dependem exclusivamente da energia elétrica, como as bacias leiteiras e os aviários, por exemplo. Então, o cadastro destas propriedades no nosso sistema, ele é muito importante, não custa nada ao produtor. Basta fazer a alteração desse cadastro no nosso call center, no nosso 0800, e ali ele informa que tipo de produto ele tem, que tipo de resfriador ele tem, quanto tempo ele aguenta sem energia, porque na hora de priorizar as equipes ao atendimento, nós vamos considerar a cadeia produtiva, o processo produtivo em questão. Na reunião também foi debatido o projeto de lei que determina a inclusão do leite produzido em Mato Grosso do Sul no cardápio escolar da rede estadual de ensino, elaborado pela Frente e que em breve deve ser apresentado em plenário. A medida, caso aprovada, vai impactar cerca de 10 mil alunos matriculados em 352 escolas estaduais. Essa é uma atividade, uma matriz econômica que nos últimos anos vem diminuindo sua participação econômica no PIB do Mato Grosso do Sul, e nós estamos trazendo para a Assembleia Legislativa esse debate, para que nós possamos definir metas, projetos de interesse dessa categoria e poder, dessa forma, dar respostas. Um deles é a questão do projeto de lei para que nós possamos implementar a merenda escolar com o leite. Então, é um projeto de lei que já tem repercussão em outros estados e que agora nós estamos discutindo aqui no Mato Grosso do Sul. Foi em março que surgiram os primeiros casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. E, de imediato, os debates dos deputados se pautaram na capacidade do estado em atender pessoas infectadas pela doença.
A pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, preocupa os parlamentares sul-mato-grossenses quanto à capacidade de resposta da rede pública de saúde. O tema foi debatido durante a sessão plenária. A realidade nossa é diferente, principalmente das capitais, das grandes capitais, dos grandes centros. Nós não temos uma estrutura adequada para atender as pessoas, nem atualmente na rotina, no dia a dia, nas doenças que já existem. As pessoas não têm especialistas, não têm possibilidade de realização de exames, demora-se muito para marcar uma cirurgia eletiva, as filas são enormes, há falta de profissionais da saúde. Claro que nós esperamos que isso seja minimizado agora com 5.000 médicos que o ministro está convocando, mas mesmo assim, se você verificar os municípios do interior do Mato Grosso do Sul, mesmo cidades como Dourados, que é a segunda maior, nós não temos unidades de saúde com todo esse aparato para atender essa grande demanda que está prevista para ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas, por conta do coronavírus. Da tribuna, o deputado Marçal Filho foi seguido por outros parlamentares que expressaram ser adequadas as ações promovidas pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em convocar 5.000 médicos do Mais Médicos, além de deixar a cargo das equipes de vigilância epidemiológica a decisão pelo isolamento de pessoas que tiveram contato próximo com alguém infectado pela Covid-19. No estado, o líder do governo no Legislativo ressaltou que ações também têm sido tomadas de forma integrada entre as secretarias. O assunto merece muita responsabilidade, muito respeito e não há de você esperar que esse assunto vai se resolver com uma ação do secretário de saúde, dos médicos ou só da secretária de educação ou do secretário estadual de saúde. É um assunto que envolve a sociedade, mas nós chamamos a atenção de que é um comportamento individual de cada cidadão que vai poder conter esse avanço repentino do coronavírus aqui no Brasil. Os métodos de prevenção ao novo coronavírus têm sido intensificados desde fevereiro, como nesse vídeo divulgado pelo governo federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Voltando ao parlamento, houve durante o debate lembrança que a dengue avança em paralelo, tendo ao menos 77% dos municípios de Mato Grosso do Sul declarado situação de epidemia. Hoje nós temos que ter uma fiscalização bem efetiva dentro dos nossos imóveis e que o cidadão também possa ter a noção e a conscientização que ele precisa limpar os seus imóveis. Este é o grande problema que gera tudo isso que está acontecendo hoje no Mato Grosso do Sul. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e volta já. Com a participação da senadora Simone Tebet e da vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, evento realizado na Assembleia Legislativa debateu o papel e estratégias de participação das mulheres na política brasileira. O plenário da Casa de Leis lotou de mulheres que têm o sonho de assumir um cargo representativo na sociedade. A inspiração veio de histórias contadas por mulheres bem-sucedidas na política estadual e nacional. A mesa redonda contou com a presença da senadora Simone Tebet, da deputada federal Rose Modesto, da vice-prefeita de Campo Grande Adriane Lopes e da professora mestra Maria Rosana Gama. Para conquistar um lugar culturalmente ocupado por homens, foram muitos os desafios superados por elas. A senadora Simone Tebet falou sobre sua trajetória até chegar ao Senado Federal. O fato de ter sido mulher
em pleno século XXI, a primeira em quase tudo, quer dizer, a primeira prefeita da minha cidade, a primeira vice-governadora, a segunda senadora da República do Mato Grosso do Sul, mas a primeira presidente da comissão mais importante do Senado, a primeira presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, a primeira líder da maior bancada do Senado. Isso não é motivo de orgulho, né? É um motivo de responsabilidade, porque eu sei que ainda num mundo que vê a política como um local, um espaço mais masculino, qualquer deslize que eu dê vai ser imputado às mulheres. Então, assim, que fique esse meu compromisso e essa minha consciência que tenho com as mulheres de Mato Grosso do Sul, que eu sei da responsabilidade que tenho, de que não posso errar em nome das mulheres, e que eu posso estar abrindo caminhos para que outras mulheres possam ocupar grandes espaços na vida pública. A senadora também enfatizou que não é a mulher que precisa da política, e sim a política que precisa da presença e do trabalho da mulher. Porque nós somos ainda uma média de 15% e um dos últimos países do mundo, e nós sonhamos que o Brasil só vai ser um país mais igual quando nós tivermos pelo menos 30%, nós não queremos 50%. 30% de mulheres nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no poder de uma forma geral. Outro ponto abordado é a exclusão histórica das mulheres na política e que repercute até hoje no cenário político de baixa representatividade feminina. A deputada federal Rose Modesto falou que é possível conquistar o espaço na política, mesmo enfrentando dificuldades. Bom, eu acho que a maior dificuldade, primeiro, é as pessoas reconhecerem que a mulher tem a capacidade, assim como o homem também tem, de poder ocupar qualquer função, né, e de poder representar a população da melhor forma possível, ocupando um cargo público. Então, a capacidade da mulher ainda é colocada muito em xeque. Há um preconceito, né? Será que a mulher dá conta? Parece que a mulher só pode fazer determinados trabalhos, determinadas funções. E não, enquanto ela está preparada para qualquer desafio, né? Então, e isso tem que ser superado primeiro dentro do coração da própria mulher. A mulher precisa acreditar nela, né? E saber que ela tem a capacidade, tem a força, né, de fato, de poder exercer qualquer função. E acredito que também, dentro dos partidos políticos, né, o partido ele ainda acaba não potencializando as candidaturas femininas. Então, eu preciso de ter mulher, mas na hora de definir, né, os dirigentes partidários, na hora de definir quem vai ganhar, quem eu quero que ganhe, dificilmente é uma mulher. Então, nós precisamos cobrar essa posição dos partidos, cobrar o direito do fundo eleitoral, que hoje é 30%. Você precisa de uma estrutura para andar, para divulgar o seu trabalho, e isso é dinheiro, né? Então, já que existe o fundo eleitoral, que a mulher também saiba cobrar, porque com um pouquinho de estrutura, né, e com essa vontade e a confiança de que eu posso chegar lá, é possível a gente aumentar as cadeiras aí em todos os lugares. Hoje nós estamos discutindo aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul meios de se conquistar espaço na política. Eu digo às mulheres, preparação, capacitação. Nós temos que nos posicionar, mas nós temos que estar preparadas para o desafio também. E esse desafio, a política também é o espaço onde nós podemos estar e dar a nossa contribuição sem disputar com os homens, mostrando a nossa capacidade, o nosso potencial e se posicionando diante desse cenário. E esse ano é um ano decisivo para as mulheres. Acredito que nós podemos, sim, eleger vereadoras, vice-prefeitas, prefeitas, depende de cada uma de nós. Após a mesa redonda, o curso ofereceu palestras com os temas marketing político e aspectos jurídicos das eleições 2020. Informações que devem ajudar a impulsionar novas candidaturas femininas. A jornalista Fabiana Silvestre, gerente de mídias sociais da Assembleia Legislativa, falou sobre as estratégias para implementar ações de marketing político nos dias de hoje. O marketing em si, ele é mais um dos instrumentos que se pode utilizar, que todas as pessoas podem utilizar para se comunicar, para trazer uma mensagem, para responder aos questionamentos também e para estabelecer vínculos com o seu público. No caso hoje, nós temos aqui pré-candidatas que vão disputar as eleições este ano. Então, nós vamos falar um pouquinho com elas, vamos conversar a respeito de estratégias para comunicar melhor as suas ideias, definir o seu público-alvo, né, estabelecer um bom discurso para dialogar com seus eleitores e estabelecer aí, se destacando, né, assim, nesse imenso mundo que é um mundo digital, um mundo virtual. Lembrando que o que está no virtual repercute também no nosso mundo aqui real, nosso mundo do dia a dia. E hoje
onde todos estão hoje em dia. Já a doutora em Direito destacou as principais mudanças das regras eleitorais para este ano, que devem impactar principalmente o fomento à participação feminina na política. A primeira delas é no sentido de que não só nós teremos que ter no mínimo 30% de mulheres candidatas, mas os partidos terão que destinar 30% do seu fundo eleitoral para patrocinar a campanha dessas mulheres. Porque quando nós temos as candidatas laranjas, essas candidatas elas não aparecem. Então, a partir do momento que os partidos políticos agora estão obrigados a destinar 30%, então, do valor a ser utilizado na campanha para fomentar a campanha das candidatas mulheres, elas poderão aparecer, terão espaço para conquistar os seus eleitores. E essa decisão ela veio a partir do Supremo Tribunal Federal, que foi seguida posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral e que foi além. Da mesma maneira que 30% do fundo partidário terá que ser utilizado para as candidatas mulheres, as mulheres também terão assegurado 30% do espaço na propaganda eleitoral. Então, isso quer dizer 30% do espaço na televisão, rádio, nas redes sociais, os partidos terão que reservar esse espaço para as mulheres. Na verdade, 30% é a cota mínima e nós teremos aí essa proporção sendo aplicada para o número de mulheres candidatas. Eu entendo que os direitos são iguais, então 50% eu defendo. Temos que preencher as vagas para candidatos a vereadores. Tem 29 vagas, é uma vez e meia isso. São 44? Ok, 22 homens, 22 mulheres. É a coisa mais básica que tem. Quer dizer, aí temos uma lei eleitoral, existe um coeficiente eleitoral. E aí esse coeficiente tem que ser respeitado. Ninguém entra para ser candidato sem saber a regra do jogo. Quem entrar sem saber a regra do jogo corre risco de se decepcionar. Então, eu entendo que se for meio a meio, eu acho que é o correto e não precisava de nenhum tipo de legislação para isso. Já em um esforço para diminuir a circulação de pessoas e impedir a proliferação do novo coronavírus, a Assembleia Legislativa anunciou o esquema de plantão em 17 de março. Em tanto de acordo, todos os deputados presentes nessa sessão, a Assembleia será fechada com os trabalhos internos necessários e suficientes para que todos os deputados possam efetivamente nos ajudar e cooperar para diminuir o fluxo de pessoas na Assembleia Legislativa que gira em torno, senhores deputados. Até é importante ser colocado isso aqui. 50 mil pessoas por mês e nós temos 1.100 funcionários. É muito preocupante. O anúncio da suspensão das sessões pelo plenário da Alemes até 2 de abril reforça medidas de restrição de acesso que já haviam sido implementadas pela mesa diretora. Dessa forma, prazos de tramitação de projetos e da CPI da Energisa ficam suspensos, enquanto os deputados só devem se reunir no período se extremamente necessário. Eu gostaria de que todos os senhores deputados ficassem de prontidão para que a gente, em precisando, acioná-los no dia anterior, para que a gente pudesse fazer as sessões em função do aumento muito grande de comunicados do coronavírus no estado de Mato Grosso do Sul. Vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, o deputado Lídio Lopes, do Patriota, relembrou que as medidas adotadas são necessárias. A regra é você não ter o contato, né, para que você não seja contagiado, para que esse vírus não se pegue, para que você não passe a disseminar cada vez mais, porque ele não é tão agressivo no efeito, mas o contágio dele é muito rápido, ele é muito simples e rápido. E aí essa preocupação realmente da UNALE. Então, as assembleias legislativas do país estão parando, assim como a Câmara Federal, o Senado Federal, está parando, só é convocado para aquilo que tem acordo, que você vai lá muito rápido e faça a votação, ou que não use da palavra, que não fique em discussão, para que você não permaneça muito tempo no mesmo espaço. São medidas necessárias neste momento e aqui a Assembleia Legislativa já adotou uma série de medidas, inclusive suspendendo as sessões plenárias nos próximos 15 dias, suspendendo audiências públicas, reuniões. Tudo isso é muito importante. Nós não podemos achar que é uma coisa menor, sem importância, que as pessoas estão criando
um clima de pânico. Não é pânico, não é alarmismo, mas é realidade. E dentro dessa realidade, os parlamentares alertam a população para que siga as recomendações adotadas pelas autoridades. As ações elas vêm sido tomadas minuto a minuto e as decisões elas vêm sempre orientadas a partir de técnicos nacionais, internacionais e aqui do Estado que estão acompanhando online os acontecimentos a nível mundial. E o que nós estamos pedindo para as pessoas é que sim, a gente se conscientize que é o momento em que a solidariedade vai falar muito mais alto que o egoísmo e para vencer esse momento nós vamos precisar que cada cidadão faça a sua parte. Se nós não tivermos essa contenção agora, se nós não tomarmos medidas preventivas nesse momento, nós poderemos chegar a situações aí que estão sendo verificadas em outros lugares do mundo. Nós podemos citar inclusive vizinhos nossos, o caso do Paraguai, que até fechou fronteira com o Brasil. Então é algo sério, não é brincadeira. O projeto em análise na Casa de Leis propõe que ligas universitárias possam utilizar equipamentos públicos esportivos em troca de serviço voluntário. A isenção para o uso de espaços esportivos estaduais por associações e ligas atléticas foi proposta pelo deputado Herculano Borges, do Solidariedade. A contrapartida consiste em que os estudantes atuem como voluntários na formação de novos atletas. A dificuldade de encontrar um espaço para desenvolver as suas ações, os seus treinamentos, para participar dos jogos universitários do Mato Grosso do Sul e do JUBES também. Então, a nossa proposta é que haja uma parceria do governo do estado, através da Secretaria de Educação, com as atléticas, para que as atléticas possam usufruir desses espaços das escolas, que na verdade devem ser usufruídos pela comunidade como um todo, e também possa dar uma contrapartida social dentro da sua área de atuação, nos seus cursos, nas universidades, para atender a comunidade. Em meio às medidas para frear a pandemia do novo coronavírus no estado, o deputado João Henrique, do PL, propôs que seja regulamentado o teletrabalho para que servidores executem suas funções de forma remota. Estender isso como uma garantia, porque cada instituição tem condições de se programar, controlar a sua produtividade e o seu método de trabalho. Mas sempre fica uma dúvida se é regulamentado, se não é. Então nós estamos criando um projeto de lei para dar autonomia para que cada instituição dentro da esfera estadual possa fazer isso de maneira organizada, principalmente estabelecendo o período cada uma que julgar necessário dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo. Outros 2 projetos de autoria do deputado Renato Câmara trabalham no sentido de prevenção ao novo coronavírus. Um deles prevê que os bares, restaurantes e shoppings instalem dispensers de álcool em gel 70% para a asepsia das mãos dos clientes. E o outro que as concessionárias de água, energia elétrica e gás não interrompam os serviços durante o plano de contingência declarado pela Secretaria de Estado de Saúde. Já durante a votação, 2 vetos do Poder Executivo foram mantidos e projeto do deputado Neno Razuc, do PTB, que cria o cadastro especial de primeiro emprego para encaminhar alunos da rede estadual de ensino ao mercado de trabalho, foi aprovado em primeira discussão. Vamos para o breve intervalo e voltamos já. A CPI da Energisa sorteou em março quais relógios medidores seriam coletados para análise do Inmetro. A intenção era verificar se esses medidores estão registrando energia a mais do que a realmente consumida. Com convocação da imprensa, a CPI da Energisa fez já no começo da semana o sorteio dos relógios medidores que serão retirados das residências para perícia na unidade da Universidade de São Paulo, a USP de São Carlos. Serão 200 unidades consumidoras a serem levadas nas próximas semanas, sendo que foram sorteadas 300, uma folga em caso de impossibilidade de retirada dos primeiros selecionados. O sorteio aconteceu com a presença de representantes da empresa, do PROCON, do Conselho de Consumidores e da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós sorteamos 300 consumidores de Campo Grande, dada a dificuldade de extração
esclareço até ao interior do estado, porque tem que retirar esse relógio e colocar imediatamente um outro. Então nós sorteamos 300, porque chega numa determinada unidade consumidora, a pessoa pode não querer que retire, ou pode não estar fechado, ou viajando, etc. Então demos um escopo de 100 a mais. As unidades consumidoras escolhidas fazem parte de um grupo de 2.284 que possuem reclamação relacionada a consumo no Proconsul Mato-Grossense. A companhia terá 7 dias úteis, a partir do dia 18, para retirar esses relógios. Nós solicitamos também ao Inmetro de São Carlos que faça o acompanhamento desse trabalho técnico, que vai ser acompanhado também pelos técnicos da empresa Energisa. Isso tudo nos permitirá um resultado confiável, sério e justo. Outro ponto debatido pelos parlamentares, membros da comissão, foi uma possível interferência da companhia na perícia após um técnico da empresa entrar em contato com os periciadores de São Carlos. Segundo o presidente, a maneira com que esse contato foi feito não demonstrou transparência por parte da Energisa. O que não é feito oficialmente, feito de uma forma obscura, né? Procurou-se dizendo representante da CPI da Assembleia Legislativa. E aí o professor printou as conversas, nos passou, nos reportou o número de ligações, ligou 8 vezes lá. Isso dá margem a diversas interpretações. Então, nós já demos um alerta à empresa Energisa. Não faça isso. O que for fazer, faça oficialmente, comunique a CPI, porque aí é feito corretamente. Da forma como foi feita, dá margem a diversas interpretações. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os valores cobrados pela energia elétrica em Mato Grosso do Sul decidiu hoje, terça-feira, 17 de março, pela suspensão dos prazos que ditam o andamento de seus trabalhos. A medida, contudo, não afeta os atos que já estavam em andamento. Conosco o presidente da comissão, o deputado Felipe Orro. Como que essa medida foi tomada? Bem, o presidente da Assembleia, hoje pela manhã, entrou com esse requerimento em plenário e suspendeu por 15 dias os trabalhos da Assembleia Legislativa, dado a essa crise mundial, essa pandemia do coronavírus. Suspenso por 15 dias, consequentemente toda a Assembleia fechada a partir de hoje e suspende-se também os prazos da CPI, das comissões, etc. Fica tudo suspenso. Então nós vamos estar com os nossos prazos suspensos, mas o trabalho administrativo continua. O nosso relator, deputado Capitão Contar, já tinha uma programação apresentada na CPI e nós vamos seguir essa programação. Perfeito. O relator é o deputado Capitão Contar e, como eu tinha dito, as medidas que já estavam em andamento não param, né? Vamos entrar um pouco mais em detalhes a respeito disso. Os sorteios dos relógios e esse envio para a USP. Exatamente. Então, em sessões anteriores, já havíamos deliberado que os trabalhos administrativos já têm o seu calendário vigente. Então, a empresa já está com a determinação de, a partir de amanhã, começar a retirada dos relógios nas casas dos consumidores. Ela tem um prazo de 7 dias úteis para concluir a retirada desses 200 relógios, que foi a amostragem que nós deliberamos. A partir daí, haverá o transporte desses relógios para São Carlos, na USP, e a universidade dará início, então, à perícia e à medição desses relógios. Tudo isso enquanto a Assembleia cumpre a determinação de hoje da suspensão de 15 dias. Então, o fato de a Assembleia não funcionar é um motivo de segurança, de saúde dos servidores da casa, mas os trabalhos que acontecem externamente à casa estão a todo vapor. É isso aí, a TV Assembleia continua na cobertura dos acontecimentos. Você também pode acompanhar pelas nossas mídias sociais. É só procurar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Após pedido do Executivo, deputados debateram e aprovaram o pedido de reconhecimento de calamidade pública do estado de Mato Grosso do Sul. A medida possibilita compras rápidas para atuar em demandas relacionadas à Covid-19. Os deputados estaduais realizaram sessão extraordinária para votar o decreto legislativo do governo do estado de calamidade pública para o coronavírus.
O decreto entregue pelo governador Reinaldo Azambuja institui medidas como a contratação emergencial de profissionais de saúde, o fechamento de praças e parques do estado, além da alteração na rotina dos órgãos públicos estaduais, onde os servidores poderão trabalhar à distância. Uma sessão especial neste momento, uma sessão que possibilita a votação de um projeto de suma importância que declara calamidade pública no estado de Mato Grosso do Sul, aos moldes que foi declarado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador Reinaldo Azambuja faz da mesma forma aqui e chegou na casa às 5h30 da tarde ontem, 9h30 da manhã, 9h34 para ser mais exato, estava aprovado por unanimidade. Alguns deputados presentes, mas a grande maioria votou online, conforme nossa solicitação, e nós temos a primeira sessão virtual da Assembleia Legislativa. Nós tivemos uma parte dos deputados votando online. Como é que foi essa primeira experiência? Eu entendo que os 24 votaram. Tem deputados mais idosos que estão no grupo de risco, que estão em suas casas, mas não falharam. Desde ontem avisamos, fizemos o contato e nós já temos muita coisa da Assembleia Legislativa que a gente já resolve virtualmente, como é a ordem do dia. Usamos o mesmo canal de comunicação da ordem do dia para enviarmos o projeto e os deputados prontamente atenderam e votaram o projeto de decreto legislativo em tempo recorde. A normativa também prevê proibição de visitas aos presídios estaduais e às unidades educacionais de internação, fechamento de parques estaduais e centros esportivos, incluindo o Parque dos Poderes, para evitar a aglomeração de pessoas, autorização de teletrabalho para o servidor público estadual. Outra medida anunciada foi a antecipação do lançamento do aplicativo MS Digital, que reúne 80 serviços disponíveis para os cidadãos e os servidores públicos. Esta casa, mais uma vez, dá essa demonstração de responsabilidade sobre um tema tão importante como é este. Mas eu não tenho dúvida que com a união de todos, e com o apoio de todas as autoridades e sempre falando, a população tem que fazer a sua parte, ficar em casa e investir nessa prevenção, que eu não tenho dúvida que nós vamos vencer. Eu espero isso, que num espaço curto de tempo a gente alcance essa estabilidade emocional e essa tranquilidade que o nosso estado, o nosso país precisa. O documento tem validade a partir da votação do Legislativo sul-mato-grossense. O decreto com as novas regras tem sua publicação em edição extra do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, do dia 20 de março de 2020. A Assembleia Legislativa também, por meio de uma comissão, vai acompanhar o coronavírus de perto e atender as demandas na medida que elas forem aparecendo. Perfeito. Já foi indicado pelo PSDB, os membros hoje aqui. Tem um grupo aqui que chama G10, que nós já pedimos ao líder para indicar 2 membros, e o G8 também é o outro grupo que vai indicar 2 membros. Essa comissão é prevista neste decreto do governador, que nós acabamos de aprovar, para fazer o acompanhamento da calamidade pública que nós acabamos de decretar. Então, é um esforço conjunto para que a gente possa comprar mais ligeiro, agir rápido, ser efetivamente cirúrgico no processo, e aí os instrumentos são esses. A Assembleia montou uma comissão de deputados para acompanhar o trabalho do Poder Executivo no combate ao coronavírus. Esse grupo esteve presente já nas primeiras reuniões de trabalho do governo do estado. Deputados estaduais integrantes da Comissão de Calamidade da Assembleia Legislativa realizaram reunião aqui na sede da Governadoria em Campo Grande. Os integrantes da comissão debateram os números e conheceram a realidade do coronavírus em Mato Grosso do Sul. O encontro também serviu para debater estratégias e planos de ação a respeito do combate da doença no estado. A Comissão da Calamidade veio se encontrar com o governo. O presidente é o Lucas de Lima, o vice-presidente é o Pedro Kemp, os membros são Neno Razuki, Barbosinha e Antônio Vaz é o nosso presidente da Comissão de Saúde. Ele não é membro da comissão, mas está junto também. E o deputado professor Rinaldo. Então, fizemos esse encontro aqui com o governo, posicionados estão todos os senhores deputados, já foram convidados o presidente da Comissão de Saúde, Antônio Vaz, e o presidente Lucas de Lima, a participar da reunião das 4 horas, todo dia, 4 horas da tarde.
o governo, através do secretário Eduardo Riedel, posiciona a nossa população, todas as ações de governo, todos os casos comunicados de coronavírus, os que são positivos, né, graças a Deus, de ontem para hoje não aumentou, então nós estamos comemorando, mas nós estamos tomando providências para ajudar o governador Reinaldo Azambuja para que as ações que ele tome aqui tenham respaldo dessa comissão que foi montada especificamente e que foi votada em praticamente 34 minutos na Assembleia Legislativa, na primeira sessão remota da Assembleia Legislativa, foi votado para que acontecesse isso que está acontecendo hoje. Então, acho que é importante, essa é uma medida muito importante para que a população entenda que tem setores que têm que funcionar. Cada medida que se toma, qual é a repercussão disso geral. Então, é nisso que nós estamos tentando ajudar, é isso que a Assembleia está participando. Mas dia 2, se Deus quiser, nós vamos estar voltando ao plenário, tomando todas as precauções, com a equipe mínima funcionando, para a gente prestar o serviço para a população do Mato Grosso do Sul. Acho que esses 15 dias deram exatamente para a gente fazer uma reflexão e para que a gente poder avaliar quem pode fazer o serviço na sua casa, quem é grupo de risco. Eu estou usando máscara aqui nessa entrevista porque eu tenho 62 anos e sou grupo de risco, então eu tenho que me cuidar e não passar para as demais pessoas. E aqui quero elogiar a TV Assembleia, que você, Livi, todos os profissionais da TV Assembleia estão se precavendo quanto à distância, com a passagem do álcool gel em todo o equipamento da nossa TV, com os repórteres tomando a distância necessária, com os fotógrafos fotografando mais de longe, mas a gente está vendo o trabalho, então isso tudo é elogiável. Junto com os deputados integrantes da Comissão de Calamidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, estiveram presentes o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de governo Eduardo Riedel, que apresentaram algumas soluções para evitar em Mato Grosso do Sul o colapso na saúde e na economia. O governo está aberto, né? Hoje dialogamos com o presidente da República, com os governadores do Centro-Oeste. Agora eu estava falando com 2 amigos governadores do Sudeste, importante, querendo saber a dinâmica da reunião. Então, diálogo permanente com os poderes constituídos, Assembleia, Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria, Ministério Público. Vamos sempre conversar, tomar medidas conjuntamente e enfrentar o desafio que é de todos nós, mas eu tenho certeza que juntos a gente tem muito mais força para isso. Uma reunião extremamente produtiva e importante para passar para a Comissão de Calamidade Pública que foi montada na Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, aqui deputado Vaz, deputado Lucas de Lima, para que a gente pudesse repassar ao Legislativo todas as medidas que nós estamos tomando enquanto Executivo Estadual relativa a toda essa crise do coronavírus. E são medidas que elas não estão só focadas na saúde, porque elas têm que dar uma resposta do ponto de vista da epidemia, mas ela tem que dar uma resposta do ponto de vista social, econômico, que afeta a vida de milhares de pessoas. Então nós estamos aqui discutindo essas medidas, o que está sendo feito pelo governo do Estado, qual a contribuição que os poderes podem dar a esse momento. E é extremamente produtivo reunir um grupo de parlamentares preocupado com a sociedade sul-mato-grossense para que a gente tenha essa conversa franca, aberta, e daqui saiam medidas propositivas, construtivas, para que a gente melhore e ultrapasse o mais rápido possível esse momento de crise. Entre os temas abordados na reunião esteve a criação de um canal de comunicação para que Legislativo e Executivo troquem informações diárias sobre o coronavírus em Mato Grosso do Sul. Isso é muito importante, porque nós vamos informar a população sobre o que está acontecendo, né? O coronavírus, trazer até essas pessoas, que essas pessoas, muitas, estão aí desesperadas, não têm informação, né? E através dessa comissão de calamidade e através de todos nós, deputados, essas pessoas elas vão receber, né, notícias sobre números, dados, e ela vai estar informada sobre isso. Então é muito importante essa comissão de calamidade, né? E nós estaremos juntos trabalhando em favor da população sul-mato-grossense. Lívia Machado, para a TV Assembleia. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando também que você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!